Você sabia que há muitos anos atrás foi lançado um jogo onde humanos e titãs coexistiam no mesmo mundo? Eu não tô falando de Attack on Titan, não. Tô falando de um FPS, uma campanha incrível e um multiplayer melhor ainda. E o mais incrível disso tudo é que ele foi distribuído pela nossa querida e amada EA. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele. Titanfall. O Titanfall 2 ele foi lançado no ano de 2016 e ele é uma sequência direta do seu antecessor, Titanfall 1. Tendo a principal diferença entre os dois jogos é que o Titanfall 1 não existia o modo campanha, já no Titanfall 2 foi adicionado o modo campanha. Campanha essa que tem início com você sendo treinado pelo seu capitão lá de Somoza, que ele é o responsável por te passar todos os tutoriais do jogo, de movimentação, de tiro, enfim, todas essas mecânicas mais básicas. O principal de todos que é o lançamento dos Titãs. Titanfall. Fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Enquanto você está sendo treinado, vocês estão indo em direção a um planeta chamado Taipon. Ao chegar no planeta, está acontecendo uma guerra entre a milícia que você faz parte contra os soldados da IMC. Os soldados da IMC, eles são liderados pelo nosso querido antagonista, o Kuben Blisk. E o Kuben Blisk, assim como você, ele também usa os titãs para caçarem os outros. E o Kuben Blisk ele tem vários mercenários que você vai derrotar ao longo da campanha. São 5 ou 6. Cada um é responsável por usar uma classe de titã, que são todas presentes no modo multiplayer também, e cada classe específica em alguma coisa. Por exemplo, a gente tem a Ashe, que ela é responsável por usar o Titã Ronin. O Ronin ele é um Titã que usa uma 12, e se você dá o ataque melee dele, né, que é o ataque básico, ele puxa uma katana. Ele é um Titã muito forte no corpo a corpo, você tem que sempre tentar manter uma distância dele, porque senão você vai ser brocado pela espada. E aí, falando nisso, você deve estar pensando, ah, mas é só chegar voando nele lá e chegar perto, tudo você mata o Titã. Não, meu amigo, você não é o Levi. Pode parar com esse pensamento teu aí, porque isso não vai rolar. Você vai ser brutalmente assassinado por ele se você chegar perto. Porém, infelizmente, no final da primeira missão, o capitão responsável por te treinar ele é brutalmente morto, assim como todos os seus amigos, sobrando só você e o titã dele, o BT-7274. Então a sua primeira missão no jogo, de fato, é recuperar as duas baterias, fazer o Titã voltar a funcionar. E o jogo já vai acompanhar a trajetória e a criação da relação entre esses dois personagens, o Jack Cooper, que é o nosso personagem, assim como o Titã amigo dele, o BT-7274. De forma geral, a campanha ela é bem curta, tem só 9 missões, mas recomendo que jogue, porque a relação desses dois personagens é incrível e vai ficando cada vez melhor com o passar das missões. Mas deixando um pouco de lado a lore, vamos falar um pouco sobre o multiplayer desse jogo, que é onde realmente tem a movimentação cabulosa e é muito frenético, é um caos, é Tita caindo do céu. Já tenho pesadelos de Tita caindo na minha cabeça e eu sendo brutalmente morto. Para se movimentar nele, a gente tem algumas mecânicas. A gente pode deslizar nas paredes, pode sair deslizando no chão também. Pode usar um gancho para você ir voando até os lugares, pode se camuflar ficando invisível. E também tem o pulo duplo. O pulo duplo para mim é a mecânica principal desse jogo, que é com ele que você consegue chegar em cima dos titãs. Mas aí você me pergunta, o que você vai fazer em cima de um titã? Realmente, você não vai fazer nada, porque até você chegar nele você já morreu. Mas caso você consiga subir em cima dele, você pode fazer algumas coisas. Se for um titã ariado, você vai ficar em cima dele, mas eu não recomendo fazer isso, porque você vai ficar parado igual um bot, só esperando morrer. Porém, se você subir num titã inimigo, você consegue fazer o que a gente chama de rodeio. E o rodeio não é nada mais do que você arrancar a bateria dele. Você vai arrancar uma barra de vida dele completa. E com essa bateria em mãos, você consegue colocar ou no seu titã que você chamar, ou no titã de algum aliado teu. O principal modo do multiplayer é o exaustão, onde ao perder a partida você tem que evacuar o planeta correndo direto para uma nave, porque senão o planeta vai explodir, e o respawn é infinito. Porém, quando começa o modo de extração, que é quando você tem que vazar do planeta, o respawn tanto do time que ganhou quanto do time que perdeu acaba sendo limitado, ou seja, você morreu, você não volta mais, independente de você ter ganhado a partida ou não. Mas mesmo assim, tendo só 6 jogadores contra 6 jogadores, é um caos absurdo, porque pode acontecer de ter 12 titãs ao mesmo tempo na partida. Você não vai conseguir entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Você vai olhar pro lado, vai ter um titã, você vai olhar pro outro, vai ter outro titã. Se você não tiver o teu, meu amigo, você vai ser pisoteado ou você vai tomar hit kill de todo mundo até você conseguir chamar o seu titã. Os pilotos eles possuem as armas anti-titãs. O mais forte é a Archer,
Aquela como se fosse uma bazuca teleguiada que ela gruda no titã. Ela tira uma barra de vida do titã, porém eles têm muita vida pra você matar eles sendo um piloto. Então é sempre bom você, sendo um piloto, juntar contra outro companheiro teu que tá no titã pra matar um. Porque aí vocês vão aniquilar ele e não vai nem ter tempo de reação. Assim como qualquer FPS, as armas desse jogo também possuem nível. Conforme você vai matando, vai subindo o nível delas e você vai podendo equipar mais acessórios, mais camuflagens e vai ficando cada vez mais fácil de utilizar a arma. Sinceramente, acho que a partir do nível 100 elas começam a contar como G1, G2, G3. Mas eu acho que é mais ilusório, é da hora de você ver ali a arma, sei lá, nível G42. Falando desse jeito aqui, você deve ter pensado que esse jogo foi um sucesso em vendas. Só que ele não foi. Ele foi um completo fracasso, de certa forma. Mas isso não foi por culpa da Respawn que fez o jogo, foi por culpa da distribuidora dele, que foi a EA. Como eu odeio essa empresa, cara. Tô falando sério mesmo, eu fico muito puto quando eu vejo essa empresa. Eu não tô louco! Ela só faz cagada com as franquias dela. E o que que ela fez com esse jogo? A brilhante ideia da EA por trás dele. Bom, naquela época, tanto os BFs quanto os Call of Duty, eles eram lançados muito próximo um do outro. E no dia 20 de outubro daquele ano, a gente teve o lançamento do BF1, que é um jogo datado no ano da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não me lembro ao certo. Uma semana depois, eles lançaram o Titanfall 2 da EA. Só que uma semana depois também do Titanfall 2 foi lançado o Call of Duty Infinite Warfare, que ele tem a mesma ideia do Titanfall 2, é um jogo futurista. Porém, a gente tá falando de uma franquia que já tá consolidada há muitos anos no mercado. E ele foi meio que uma sequência do Call of Duty Black Ops 3. Caso você não saiba, o Black Ops 3 é um dos jogos mais amados da franquia. Muita gente gosta daquele jogo. Então a galera caiu de pique em Infinite Warfare e acabou deixando o Titanfall 2 de lado. Mesmo que Infinite Warfare seja aquela bomba, ele foi um flop total também da Activision. Muitas pessoas gostam daquele jogo. Então o que aconteceu? Quem queria jogar um jogo futurista foi jogar Infinite Warfare. Acabou se frustrando e foi jogar um jogo de Primeira Guerra Mundial, que no caso era o Battlefield 1. O que aconteceu com o Titanfall? Ninguém lembra dele. Ninguém jogou ele. Até porque não tinha por que jogar ele se você tinha o COD de um lado e o Battlefield do outro. Isso daí só prova o quanto a EA ela é mercenária e ela não tá nem aí para seus jogos. Ela só se importa com o dinheiro que ela vai receber. Ainda bem que depois de alguns anos o Titanfall 2 teve o seu sucessor espiritual, que no caso foi o Apex Legends, que é um Battle Royale e se passa também no mesmo universo de Titanfall 2. Eu termino esse vídeo aqui me perguntando se o Titanfall 2, se tivesse sido lançado em outro momento, talvez em outro ano ou antes ainda, ele seria uma das franquias consolidadas que a gente tem hoje em dia, ou se ele só se perderia assim como algumas franquias que a gente tem se perdendo com o passar do tempo. Deixe nos comentários aí se você jogou o jogo na época, ou se você joga o jogo até hoje, e se você não jogou, eu te convido a jogar, você vai ter uma experiência muito boa com ele, principalmente na campanha. Multiplayer talvez você nem ache mais partida, infelizmente, mas a campanha pode ter certeza que você vai gostar muito de jogar ela.